Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à organização das Quintas Jornadas pela oportunidade, pela alegria de poder estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre assuntos que envolvem a natureza, evolução da síndrome da dependência química e os fatores espirituais que potencializam esse grave problema. Gostaria de começar dizendo para vocês uma questão que todos nós já conhecemos, que na atualidade existe uma incidência muito grande das doenças consideradas crônicas. E dentre as doenças consideradas crônicas, nós temos uma incidência muito grande dos transtornos mentais e da dependência, ou seja, do uso, abuso e da dependência de substâncias psicoativas. E gostaria de apresentar para vocês também, provavelmente algo que já é conhecido, sobre as características gerais das doenças agudas e das doenças crônicas e as suas diferenças principais, para nos ajudar a compreender particularmente a incidência ou o estabelecimento da síndrome da dependência química. Nós sabemos, por exemplo, que as doenças agudas, elas apresentam um início abrupto, a remissão ou a morte, ela ocorre a curto prazo, enquanto que, finalizada a crise, a doença volta, a pessoa volta à normalidade. E que a ciência para tratamento das doenças agudas possui recursos tecnológicos e medicamentosos, ao passo que, nas doenças crônicas, o início, ainda nas doenças agudas, a etiologia geralmente é conhecida, a vítima é sempre passiva, os técnicos, os médicos, as áreas de apoio têm o controle da situação e, do ponto de vista social, as doenças agudas, elas têm aceitabilidade. Do ponto de vista psicológico, ela é percebida como entrando na pessoa de fora para dentro. A vítima, ela não é considerada responsável pela doença. Já com relação às doenças crônicas, nós temos que o início geralmente é benigno e gradual, o desenvolvimento da doença geralmente é lento e insidioso, os sintomas graves só aparecem quando a doença já está completamente instalada e é sabido que inexistem recursos objetivos para tratar das doenças crônicas, diferente das doenças agudas. Do ponto de vista da etiologia, geralmente a etiologia da doença crônica, ela é desconhecida, complexa ou ambígua. Enquanto que nas doenças agudas, a vítima é sempre passiva, ou seja, ela é cuidada pelo médico, pelos enfermeiros, pelo sistema de apoio. No caso das doenças crônicas, existe um sistema de negação que faz com que o paciente ele negue o problema do qual ele é portador. E os técnicos, os médicos, os profissionais de saúde, geralmente não têm o controle sobre o comportamento do doente. Do ponto de vista social, a doença crônica ela vem carregada de preconceitos e, do ponto de vista psicológico, tanto a sociedade quanto a própria pessoa, ela sente que a doença inerentemente ela é responsável pela doença da qual ela é portadora. E, então, a pessoa se sente culpada pela doença e ela tem a raiva centrada nela mesma, o que leva a uma consequência muito grande de pessoas portadoras de doenças crônicas que buscam a autoeliminação. Então, atualmente, nós vivemos um grande paradoxo, que é o paradoxo de que nós levamos milênios para alcançar a precisão científica que existe hoje na medicina e nas outras áreas de saúde, e as pessoas têm uma expectativa de soluções mágicas.
E aí eu gostaria de citar uma expressão bastante forte, que é utilizada pela doutora Marlene, quando fala que nós temos na atualidade uma medicina esquartejada, ou seja, nós, profissionais de saúde, nós vemos, e particularmente os médicos, eles veem a pessoa como um órgão, como uma doença, e não do ponto de vista holístico, do ponto de vista integral. Então, nós sabemos também que o modelo médico, ainda hoje, nós usamos o modelo médico, todas as áreas de saúde ainda usam o modelo médico para fazer o atendimento à saúde de uma forma geral. Né? E é muito difícil profissionais de outras áreas desvincularem o seu modelo de atendimento ao modelo original, que vem com a história da medicina, que é o modelo médico, de uma forma geral. Nós estamos passando por uma mudança disso na atualidade. Então, a base para a intervenção nas doenças crônicas, ainda hoje é utilizada um modelo de intervenção baseado nas doenças agudas. E daí uma grande dificuldade de termos profissionais com alcance, com manejo apropriado para fazer a lida com a doença crônica. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do manejo, como se pode fazer o manejo com relação às doenças crônicas e já adentrando pelo campo das compulsões ou das dependências. Então, nós temos um ensinamento de André Luiz nos Mensageiros, no capítulo 13, que diz o seguinte: no que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Naturalmente que isso vale para todos nós que lidamos, que fazemos intervenções nos processos de saúde, de recuperação, de tratamento da saúde humana. Nós temos, então, o tratamento das doenças crônicas, principalmente focalizando na questão das compulsões e na síndrome da dependência química, que essas doenças, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser entendidas, abordadas, manejadas dentro de um aspecto multifacetado. Importantíssima a compreensão do ser humano como um ser integral, bio, psico, sócio, espiritual, como já foi apresentado aqui pelos colegas. E não tem como se trabalhar, particularmente com tratamento de doenças crônicas, que não seja através de uma equipe multiprofissional, ou seja, equipes de profissionais habilitados nas diversas áreas do saber, trabalhando de forma interdisciplinar e, de preferência, transdisciplinar. E existe a necessidade de que se faça uma integração técnica, ou seja, que todos trabalhem com o mesmo conceito da doença específica, que haja uma integração filosófica, ideológica e afetiva entre esses profissionais. E aqui, já abordando a questão do trabalho que nós desenvolvemos nas associações médicas em todos os quadrantes do nosso planeta. E para tratar doenças crônicas, o profissional ele precisa de algumas habilidades básicas. Nós temos aqui uma citação do grande Rogers, que é um estudioso, é um psicólogo, que diz o seguinte, que o ser humano, como todos os organismos, tende a crescer e a se atualizar.
E aqui nós estamos falando da famosa tendência atualizante universal. O profissional que lida, que maneja doenças crônicas, particularmente transtornos mentais, dependências químicas, que é mais a minha área, ele precisa ter a crença que o ser humano, mesmo com as suas limitações, e sejam elas quais forem, ele tem uma tendência inerente a crescer. E assim me comove muito sempre o relato que o Dr. Roberto faz desse paciente esquizofrênico, que também faz parte da minha vida diária, a lida com esse paciente, dependentes de substâncias psicoativas e pacientes graves portadores de transtornos mentais. Então, Rogers, ele fala sobre essa tendência atualizante universal, que passa um pouco por uma experiência que todos nós fazemos na nossa infância, quando estamos aí nos primeiros níveis da escola, que é, por exemplo, pegar uma sementinha de feijão, colocar num algodão molhado e o que acontece com a sementinha? Quem já fez essa experiência? O que acontece com a sementinha? Ela está plantada num ambiente inapropriado, algodão molhado. Mesmo assim, o que acontece? Ela cresce, ela se desenvolve. E existe um outro experimento semelhante, que é colocar essa sementinha no algodão dentro de uma caixa de sapato e fazer um furinho. O que acontece com a semente? Alguém já fez esse experimento aqui? A semente cresce da mesma forma. Ela cresce mais fraquinha, ela cresce mais clarinha, mas ela cresce em direção à luz. Se uma semente de feijão tem essa propriedade, que dirá nós, seres humanos, mesmo com todas as deficiências, sejam elas deficiências mais simples ou deficiências mais graves, todos temos a condição de crescer. E o profissional, para lidar com doença crônica, ele tem que acreditar que o outro possui o potencial dele de crescimento, e que o potencial dele de crescimento não depende de mim. Eu posso ser um substrato, eu posso ser uma ajuda para esse paciente, mas ele tem inerentemente na sua constituição a capacidade de crescer, de se desenvolver, de se recuperar e de crescer rumo à luz. Uma outra questão também é que uma habilidade profissional básica para lidar com doença crônica é a possibilidade de nos livrarmos, em determinados momentos, da persona. Persona vem desse termo grego, que deriva a palavra personalidade, que em últimas instâncias, particularmente nós, seres humanos, nesse estágio que nós estamos, muitas vezes a personalidade ou a máscara toma conta da nossa conduta. E muitas vezes na lida com pessoas com dificuldades, nós nos colocamos numa situação muito acima, impedindo que se faça o vínculo com uma outra criatura por nos julgarmos numa posição superior. Então, Jung vem e fala que a persona ela é importante, mas que nós precisamos ter a flexibilidade de colocar a máscara no local apropriado. Claro que eu não posso vir aqui conversar com vocês com a máscara de mãe ou de avó que sou. Eu tenho que usar um outro tipo de identidade. E em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, André Luiz nos ensina que é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas como o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhes confiram valor e ponderação, humildade, devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Falando agora um pouquinho sobre a adicção, sobre as compulsões,
Esse termo, o termo adicção, vem do latim, que significa adicto, que é escravo ou dependente. E em ação e reação, no capítulo 4, nós aprendemos que, quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. Então, como já foi dito, na nossa condição de pessoas encarnadas, todos nós experimentamos conflitos, dificuldades, problemas na nossa encarnação. E esses conflitos levam à dor, que pode ser dor física, pode ser dor emocional, pode ser dor moral, dor espiritual. Essa condição de conflito e de dor é inerente à natureza humana nesse estágio de desenvolvimento em que nós nos encontramos. Então, a dor é uma condição da encarnação. Sofrimento é opção. Dor é inerente, sofrimento é opção. Mas a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade. Então, das qualidades dos recursos que nós temos na encarnação, quais são os recursos que nós temos? O nosso equipamento biológico, né? O nosso perispírito e o nosso espírito. Então, da qualidade desses recursos, vai depender o quê? Quando nós enfrentamos determinado problema, nós podemos resolver ou equacionar os problemas com os recursos que nós temos, físicos, emocionais ou espirituais. Ou podemos apresentar uma determinada desordem emocional, psíquica, espiritual. Podemos também apresentar problemas de natureza psicossomática. Temos determinada questão para resolver. Ficamos com monoideias, pensamentos fixos. Isso gera um estresse psíquico. Como nós não conseguimos resolver as coisas só falando ou pensando, a estrutura psíquica fica tão sobrecarregada que uma forma de descarregar essa energia é convertendo sintomas para o somático, para o corpo. Então, temos problemas de natureza psicossomática que muitas vezes a medicina investiga e não encontra a etiologia, não encontra a causa, porque o problema está na psique. Ou podemos ainda tentar resolver ou atenuar esta dor através de uma compulsão, de uma adicção ou de uma dependência, coisas, situações, pessoas, ou então uma dependência de natureza psicoativa, através de substâncias químicas. Então, a equação básica da compulsão, a equação básica da adicção, qual seria? Em presença de dor, que pode ser dor física, psíquica, emocional, espiritual, se coloca um comportamento compulsivo. O que é um comportamento compulsivo? Fazer algo demais, em excesso. A resultante desse comportamento é o seguinte: prazer imediato. Quando você tem esse comportamento compulsivo, você sente o quê? Um alívio, né? Mas a resultante é sempre dor futura. É a equação básica da compulsão, equação básica da adicção. Isso vale para toda e qualquer situação onde exista um excesso, onde exista uma dependência, onde existe uma compulsão a determinado comportamento. Comportamentos compulsivos diferentes, eles têm em comum produzir mudanças no estado de humor, no sentido positivo, no sentido da alegria, no sentido da euforia.
Que comportamentos são esses? Esses comportamentos eles podem ser externos, ligados a pensar, imaginar, sentir, ou eles podem ser externos a um comportamento objetivo, como, por exemplo, trabalhar. Trabalhar pode se tornar uma dependência? Claro que sim. Né? Jogar, comprar e etc. Então, veja, a equação da compulsão da dependência é sempre a mesma. Então, esses comportamentos que nós já falamos, internos e externos, o que acontece? Em presença de dor, coloque-se um comportamento compulsivo. Resultado sempre é prazer imediato e dor futura. Em ação e reação, no capítulo 8, nós temos o seguinte: emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. E isso varia de pessoa para pessoa, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. E aqui foi muito falado durante todo o dia das tendências de cada um de nós. As dependências, qual o grande problema das compulsões e das dependências? Na verdade, as dependências, elas se tornam um estilo de vida, onde, levando sempre a um desconforto interno, sofrimento emocional e abre portas para envolvimentos espirituais de variada natureza, mais ou menos graves. Temos ainda, no passado, esse termo adicção, ele estava sempre muito ligado ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Mas, no presente, nós sabemos que existem milhões de pessoas dependentes e que nunca usaram drogas. E o resultado sempre desta problemática leva a isolamento emocional, vergonha e desespero causado pelas próprias dependências, que pode ser de variada natureza. Os relacionamentos naturais, qual a diferença entre relacionamentos naturais e as dependências, as compulsões? Nos relacionamentos naturais, a ligação com os outros, e os outros são importantes na nossa encarnação, na nossa vida e na nossa evolução. Então, essa ligação com os outros, ela é fundamentada nos atos de dar e de receber em relacionamentos naturais. Na dependência ou na compulsão, esse relacionamento é sempre baseado no ato de tomar, de tirar do outro. As ligações nos relacionamentos naturais, elas são emocionais e afetivas. Na compulsão, ela é baseada em isolamento, a pessoa se isola, né? Isolamento emocional. Nós temos aqui no capítulo 8, ação e reação, André Luiz nos ensinando sobre conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir, é, assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Quando nós falamos de dependência ou compulsão de qualquer natureza, nós estamos sempre falando, como já foi referido nas informações aqui durante o dia, nós estamos sempre falando de uma fixação mental. E quando nós estamos falando sobre isso, nós não estamos falando só sobre os doentes. Nós estamos falando de quem? Isso é importante nessa discussão, nessa reflexão nossa. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de todos nós. Lembra que nós precisamos tirar e colocar a máscara? Então, é muito importante que quando nós nos dispomos a cuidar do outro, seja na posição de
trabalhador de casa espírita, na situação de psicoterapia, na situação de ajuda médica efetivamente, ou de qualquer área de ajuda, nós precisamos sempre nos reportar a nós mesmos, verificar como é que nós estamos com relação a isso. Então, dependente, adicto ou compulsivo, o que acontece? Em termos de estrutura emocional, ele não confia nas pessoas. A confiança dele é no objeto da sua dependência. Por quê? Porque essa dependência, esse objeto, produz nele alterações positivas no estado de humor. Então, ele tem a ilusão de que ele pode controlar a vida. E ele tem a sensação de poder e onipotência, de conforto e de perfeição. Lembra da equação? Em presença de dor, uso de substância ou comportamento compulsivo. O resultado, prazer imediato e dor futura. Como se manifesta? Quais são os mais comuns? Quais são as adicções mais comuns? Uma muito comum é a que está ligada aos transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. Na nossa prática profissional, isso tem sido muito triste, porque os transtornos alimentares eles estão atingindo as meninas, as garotas, numa faixa etária cada vez mais jovem. E no hospital onde eu trabalho, que é o Hospital Sem Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo, nós temos assim situações extremamente dramáticas de meninas de 12, 13 anos, que além de toda essa parte de transtorno alimentar, ainda vem um comportamento de automutilação. E essas crianças, quase crianças, elas morrem embaixo dos nossos narizes, muitas vezes sem a gente ter o que fazer. Um outro comportamento é o jogar, a base da dependência é o desejo de se arriscar. Trabalho e realização, isso também é uma situação bastante grave que atinge a pessoa e atinge o grupo a que ela pertence, e o que tem na base aí é a necessidade de se ocupar, realizar coisas e se exceder. Os exercícios, isso tem sido muito comum também, através de estimulação corporal via esforço físico. O sexo, experiências sexuais diferentes que vão caminhando, por causa da tolerância que vai gerando, através de experiências cada vez mais intensas e muitas vezes bizarras. Busca de emoções através de grandes emoções e intenso estresse. Fuga, os comportamentos de fuga são aquelas criaturas que evitam desesperadamente entrar numa rotina de vida. E comportamento de gastar, comprar, adquirir objetos de forma compulsiva. E aí vocês devem estar pensando o seguinte: poxa, mas e aí? Estou me enquadrando em várias delas. Quer dizer, qual é a diferença entre você ter um comportamento compulsivo eventual ou ter um comportamento patológico? É a intensidade do comportamento, ou seja, é preciso que nós perguntemos para nós mesmos, Esse comportamento, eu tenho controle sobre esse comportamento ou já não consigo controlar mais? Enquanto eu tiver controle, eu posso prestar atenção no meu comportamento. Quando eu tenho perda de controle do comportamento, aí eu já preciso buscar ajuda de alguma natureza. E assim, existem tantos comportamentos quanto pessoas e situações que nós vivenciamos. No Mundo Maior, no capítulo 14, nós aprendemos também que o que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. É um diálogo entre o instrutor e André Luiz. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se moviam era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas, inconscientemente, correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis.
Atitudes simiescas surdiam aqui e ali, e de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Então, quando nós observamos ou tratamos de uma pessoa que desenvolve a dependência, particularmente a dependência de álcool, outras drogas, medicações, nós podemos observar essa pessoa com um comportamento bizarro, na certeza absoluta que esta pessoa encarnada está acompanhada por uma legião de desencarnados que têm a mesma natureza do problema e que influenciam essa pessoa na apresentação desse comportamento bizarro. Qual a relação entre compulsão e dependência química? Na verdade, essa equação é a mesma. Em presença de dor, muitas pessoas se utilizam de substâncias psicoativas. Álcool, drogas legais, drogas ilegais, né? E o resultado é sempre o mesmo: prazer imediato e dor futura. Nós temos ainda que o dependente de álcool e drogas, ele desenvolve na evolução dessa patologia uma estrutura compulsiva e ele procura sempre compensar a tolerância ou a ausência da droga de sua preferência por um comportamento compulsivo, e quando esse comportamento compulsivo ele não satisfaz mais a pessoa, no processo de recuperação, o dependente ele retorna novamente à sua droga de preferência. É uma figura assim bastante pesada, mas que mostra essa orientação em ação e reação no capítulo 2, quando diz que nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes do que os nossos. E em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, uma orientação para todos nós que nos apresentamos na condição de ajudar pessoas que enfrentam problemas dessa natureza. Que diz o seguinte: amparo aos outros cria amparo em nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Na verdade, quando nós temos como missão tratar dos outros, nós recebemos a divina oportunidade de tratarmos de nós mesmos. E para finalizar essa parte da minha apresentação, porque logo depois do café eu volto para falar mais especificamente sobre tratamento da dependência química, eu gostaria de deixar a todos com essa imagem tão linda, tão serena de Jesus e pensar e sentir o desejo de que dia haverá em que todos nós, criaturas que atuamos nas diversas áreas do saber, principalmente nas áreas de saúde, estaremos pautando o nosso relacionamento com o próximo pelas diretrizes de amor do nosso querido Mestre Jesus. E eu deixo vocês agora para o cafezinho, que eu imagino que vai ser servido, e eu volto na sequência para a gente tratar da questão de abordagem e tratamento. Muito obrigada.